Pá. Aqui está o atrativo, aqui está o que nos une, eu aqui, você ali, tomando um chimarrão. O meu é real, o seu não, o seu, se você está olhando o meu, o seu chimarrão é virtual. Mas se você fez o seu chimarrão, o seu também considero real. Bom dia, que Deus nos conceda um dia abençoado. Pegue o aviãozinho aí de saída, ó, convide mais alguém, olha a paisagem aqui, o sol ali está nos convidando para nos doar a vitamina D, e olha, esta vitamina é determinante contra o coronga. Eu ouvi e eu conferi. Eu escutei de uma pessoa inteligente, eu checo as fontes. E por eu checar as fontes, eu tenho coragem de falar coisas. Tá? Não digo que não erre, porque às vezes, quando eu não... Às vezes a notícia é nova, mas é uma notícia interessante, mas a fonte não é muito confiável. E em pessoas não confiáveis tem o bem e tem o mal. Nem tudo é mal, mas nem tudo é bem, tá? Mas o que eu ouvi, já vou falar, porque de médico e de louco, cada um tem um pouco, e eu ouvi algo interessante sobre a vitamina D. Eu não sei como é que se mede aquilo ali, como é que se faz o exame, mas ela é não sei se é 0 antes ou é número positivo. Até eu vou ter que fazer a minha só para conferir, mas eu por enquanto eu sinto que estou muito bem, mas uma hora dessa eu vou, para a hora que desafogar lá os centros de exame lá, eu vou lá só para conferir, porque a minha confiança não está em resultados assim, mas está na minha comunhão com Deus, estão nas minhas convicções. Mas alguém inteligente disse assim: se o nível de sua vitamina D estiver abaixo de 30 e o coronga lhe pegar, vai lhe levar. E se seu nível de vitamina D estiver acima de 80 e você pegar ele, nem vai saber que pegou. Eu ouvi isso e falei para uma pessoa de minha confiança que estava começando a ter medo de se expor, porque é grupo de risco já, tá? É um líder que está no MBCV, exercitando um trabalho muito especial. Aí ela, quando ouviu isso, meio se apavorou e foi fazer o exame. Que até quase se estressou, porque de tanta gente que tinha lá, mas ela queria confirmar o estado que estava. E não é que estava abaixo de 30 a vitamina D dela. E sabe o que o médico disse? Se o coronga, se o Covid te pegar, tu não escapa. Eu ouvi, o meu espírito testificou, porque o que eu falo aqui são convicções, não são abobrinhas, não. Até quando eu falo sobre, não sou político, mas tenho que denunciar a política do inferno, que maquiada, travestida de falsa religiosidade, apoiada por falsos religiosos, está aí se multiplicando, aumentando, conquistando, atraindo pessoas. Eu tenho que denunciar. Eu não virei político não, mas eu tenho que denunciar as mentiras dessas linhas que existem aí. Então o que eu falo aqui, ó, eu não falo nada que eu não creia. E o meu espírito consegue discernir. Por isso que pessoas que não têm uma mente firme, que não têm um bom relacionamento com Deus, logo se enche o saco comigo, porque não concordam
com a minha maneira de ser, e às vezes até me acho que, me criticam, né? Que eu sou redundante. Olha, com esses cabeça dura, você acha que falando uma vez só resolve? Quando é o diabo com as ideologias dele, quando é o progressismo com a ideia deles, quando é o esquerdismo com as políticas deles, repetem todos os dias, em palavras, em propaganda, com medidas e coisa e tal. E você não reclama. Na verdade, o falso religioso criou um hábito de reclamar. Observe bem, o que eu disse? O falso religioso criou um hábito de reclamar e não aceitar repetições de verdade, mas está já habituado, aculturado em estar ouvindo repetições de mentiras. Mentiras. Pois é só, se você acha que estou falando abobrinha, sente diante desses noticiosos aí, Globo, CNN, Band, e só julgue agora pelo teu espírito. É verdade isso aí? O presidente é o que eles dizem, o que eles tentam criar imagens sobre ele, que estão dioturnamente tentando desgastar o nosso presidente, e esquecendo-se que estão se levantando contra uma autoridade, e todo aquele que se levanta contra uma autoridade jamais ficará impune. O brasileiro tem memória curta. Eu lembro do Collor, que foi deposto do governo, aplicaram um impeachment, tiraram do governo. Mas os denunciantes e os álibis que criaram de mentiras, aqueles que fizeram isso ficaram impunes. Onde é que está o corpo da mãe dele, do irmão dele? Onde é que está o corpo do presidente da Câmara? Onde é que está o do presidente do Senado, daquela época, no final da década de 80, se não me engano? Exatamente. E tudo por quê? Por que tiveram a sua vida encurtada, a sua vida terrena, suas responsabilidades terrenas interrompidas? Porque se levantaram contra princípios de autoridade. Então, quando se fala de uma autoridade, de um presidente, de um governador, de um prefeito, de um líder que está aí com uma relevância, uma importância, um nível de responsabilidade para fazer parte do mercado de trabalho, gerando mão de obra, que faz parte da produção do que se precisa para atender necessidades. Quando se fala mal de alguém que está investido de autoridade e de responsabilidade, existe um Deus no céu que faz justiça na terra. Existe um Deus que sim vai julgar as obras de cada um, e não somente isto, mas julgará as intenções de cada um. E todo o estrago que alguém causa numa liderança, ele vai levar esse prejuízo como recompensa para um dia ter que prestar conta. É desta maneira sim que a vida nos cobra, que a vida nos propõe, mas que a vida exige balanço no final dela. Exatamente isso. Então, meu querido, minha querida, que esse dia seja um dia especial, deleitoso, de muita reflexão. Eu estou levando a vida dessa maneira. Vamos viver com prudência. Vede, Paulo diz, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O ser humano encontra tudo o que procura. Exatamente. E se é uma coisa esdrúxula, que não é produto natural, mas encontra alguém que diz que existe ainda. Mas vamos examinar as coisas à luz da palavra. Por que a palavra de Deus é
é luz, é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. E você pode avaliar já o seu caminho à luz da palavra. Se eu continuar assim, até onde eu vou? Se eu continuar assim, será que estarei alcançando, realizando os meus planos e propósitos de vida? Porque todos nós temos propósitos. Eu aprendi, eu descobri, não precisa ter pressa, desde que não se ande fora da direção. Ande pelo caminho que Deus faz parte, que você vai chegar aos resultados desejados, aos resultados planejados. Não precisa ter pressa não. A pressa ensina atalhos. Atalhos propõem atrapalhos. Propõem medidas políticas e atitudes erradas que lá no final apenas serão atrapalhos. Então, sejamos sóbrios, sejamos sábios. E para nossa meditação hoje, eu sempre gosto de um texto bíblico que diz assim, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, aliás, 11. Mas vamos antes um pouquinho. Vamos ler desde o versículo 9, que diz assim: porque Deus, observe aqui, não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não destinou ninguém para o mal, para a infelicidade, para desgraças, para um vazio, para um nada. Deus não nos destinou. A ira de Deus se revela dos céus. A ira existe, mas Deus não nos destinou para ela. A ira existe como um parâmetro de tratamento, de justiça, como uma forma de reação dele às coisas erradas. Porque Deus é santo, Deus é justo. E ele não pode se deixar corromper ou corromper os seus padrões, seus princípios. A última que estão tentando fazer, e eu só imagino, a dose, a medida e a forma que a ira de Deus irá tratar. O sistema religioso não a visão de reino, mas o sistema religioso liderado pela maior religião da face da terra está querendo mexer nas escrituras, anular a atual escritura chamada Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, a anular e atualizar e dar como verdade, como aceitação, como novo caminho, como opções, coisas que a Bíblia abomina. E quando Deus abomina alguma coisa, vem a ira de Deus sobre as abominações. Pois é, a ira de Deus se revela dos céus. Agora porque você não concorda, agora porque o mal conseguiu habitar dentro da sua casa, dentro da sua árvore genealógica, então agora o que é mais fácil? Mudar os padrões de Deus que condena aquilo? Ou tirar aquilo
da cultura da família. Tudo são escolhas, tudo são decisões. Ou você trata o pecado, ou o pecado vai lhe alcançar. Ou você quita e cumpra os seus deveres. Por exemplo, se você quer se livrar do inimigo, não tenha parte com ele, não faça sociedade com ele, não siga o caminho dele. Exatamente. E olha como é que o inimigo faz para ter domínio. Ele vai prestando favores, ele vai fazendo a pessoa depender dele. Exatamente. E para a pessoa estar numa dependência do diabo, basta fazer a vontade dele. E o diabo promete, parece que as coisas do diabo são mais rápidas. Sim, são mais rápidas, tá? Para lhe enganar, mas são bem rápidas também para lhe quebrar, para lhe punir, para lhe destruir, porque a missão dele é roubar, matar e destruir. Que Deus tenha de nós misericórdia. Então olha o que diz o texto. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Quando oramos pelas autoridades, é porque Deus deseja que todos sejam salvos. Até, você já pensou, uma dessas autoridades aí progressistas, se vier se converter de verdade, que vier a aplicar suas convicções, suas energias, suas determinações, o seu poder carismático na prática do bem? Por que hoje a igreja tem pouco poder? Porque a igreja, em vez de abençoar, ela se aliou, se aliançou com benesses, pseudas benesses socialistas. E no momento em que você começa a abrir a porta para receber esses engodos, não pense que seja de graça. Deus nos dá tudo de graça. O diabo nos empresta. Ele não dá nada de graça. Absolutamente nada. Se em algum tempo ele lhe prestou um favor, você continua devedor a ele. É exatamente. E a hora que ele vem para cobrar a conta. Ele vem com coisa pior e você vai ter que depender dele para resolver temporariamente a situação e o mal que vai lhe afligir. Mas Deus nos dá de graça, sem custo. Mas como é que nós devemos então reagir com a graça, não tornando vã. O reino de Deus é tão lindo, tão benéfico, que aquilo que ele nos deu de graça, ele diz: queres que não falte graça? Também dê de graça. Foi abençoado, abençoe. Foi perdoado, perdoe. Alguém teve misericórdia de você e lhe ajudou? Tenha misericórdia do seu próximo e ajude. Perpetue. Faça com que as coisas passem por você. Porque se as coisas vêm e ficam só em você, você logo, logo se estará tornando-se um mar morto. O mar morto não deságua. Por que é morto? Pois é, não abastece, não transmite para outros, não dá continuidade ao que recebe. Que você não seja um mar morto, mas que você seja um rio de águas vivas. Como profetizou o profeta
Ezequiel, que do altar saía uma vertente e por onde ia, e cada vez que ele media, as águas aumentavam, ao ponto de se tornar um rio caudaloso, que até as suas ribanceiras eram riquíssimas. Nascia toda espécie de árvore frutífera. O seu rio tinha muito peixe, como peixe de mar grande. Porque tudo que sai do altar, que você mede, que você pratica, vai se tornando um rio. Jesus diz: aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele um rio que vai saltar para a vida eterna. Sua vida será um rio. Se a água aqui de Deus entrar em você, dessedentar você, o que sair de você vai dessedentar muita gente. É dessa maneira que nós vamos nos construindo e dando continuidade ao propósito divino. É dessa maneira que Deus estará fazendo parte do seu dia a dia. E sua vida estará lhe dando muita satisfação. Não pelo que você recebe, mas pelo que você faz. Que o maior prazer da vida não é o que nós ganhamos, mas é o que nós fazemos. É o que sai de nós é que nos dá prazer. Olha, a alegria de quem tem fé e esperança está em cada vez semear mais. Porque na certeza do que está semeando, é certeza que estará também colhendo mais. E é Deus quem faz estas coisas se multiplicarem. Então, meu querido, minha querida, entendamos todos nós juntos. Deus não nos criou para a ira. E a ira de Deus está sobre a terra. Por quê? Por onde ela começa? A ira de Deus começa a atuar na vida dos seres humanos à medida que os seres humanos começam a inverter valores. A inversão de valores abre a porta para interferências, faz com que Deus fique insatisfeito com você. Não é Deus que se afasta, é o ser humano que se afasta. O ser humano se afasta pelas práticas que faz, pelas escolhas que faz, pelo rumo que toma e pelo que prioriza na vida. Deu para entender? Eu desejo a você um dia abençoado e uma boa reflexão. A ira não é para os de Deus. Ira se manifesta e sinais da ira de Deus é você ver dentro da sua casa alguém com ideologias malignas. Isso já é a permissão de Deus. É a prova que você perdeu o governo dentro da sua casa. Mas a primeira casa é o seu coração. Deus vê como é que está o seu interior. Se lá no seu interior, o seu governo, a sua gestão, tem coisas e valores invertidos, atitudes erradas, propósitos que não são sadios, isso ali já vai construindo resultados benéficos ou maléficos. Que Deus nos abençoe, que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz. Que o Senhor abençoe e multiplique a tua semente. E que o Senhor faça prosperar o teu caminho. E a bênção do Senhor te acompanhe. Até amanhã, permitindo Deus.